Estudamos na aula passada a integral indefinida. Agora nós vamos fazer exercícios sobre a integral indefinida e vamos, através de exercício, entender melhor o que foi visto na aula passada. Então temos aí, para calcularmos a integral indefinida, nós devemos procurar uma função f maiúsculo de x. Essa função devemos procurá-la tal que a sua derivada vai ser f de x. E também vale lembrar o teorema que diz que a integral de AB de f de x dx é igual a f maiúsculo de b menos f de a, onde esse f aí é a nossa função primitiva, também chamada de antiderivada, também chamado de integral indefinida. Para isso nós vamos resolver os exercícios e vamos fixar o que aprendemos através desses exercícios. Então vamos pegar aqui um primeiro exemplo. Vamos calcular a integral de x elevado à quinta dx. Essa é uma integral indefinida, porque aqui nós vamos calcular essa integral através do que nós aprendemos na aula passada. Então nós devemos procurar aí uma função primitiva, um f de x maiúsculo, esse f é maiúsculo de x, que é chamada função primitiva ou antiderivada, ou ainda chamado de integral indefinida. Nós devemos procurar essa função tal que a sua derivada, a derivada desta função, vai ser f de x. No nosso caso aí, o f de x é igual a x elevado à quinta. Então vamos colocar aqui o resultado dessa integral. Já vou colocar o resultado e através da resposta que nós vamos explanar como foi encontrado esse resultado. Então aí, a resposta da integral de x elevado à quinta dx é x elevado à sexta sobre 6 mais c, onde esse c aqui é uma constante. Pois bem, nós sabemos que existe essa relação aí entre as integrais e as derivadas. Então, eu devo procurar uma função, que é essa que acabamos de achar, x à sexta sobre 6 mais c, onde esse c é uma constante, porque eu derivando esta função de azul aí, eu vou encontrar x elevado à quinta. Então, sendo assim, vejamos. Então, temos aí, vamos pegar essa nossa função x à sexta sobre 6 mais c e derivá-la. E vamos ver qual é a resposta. Então, observe, sabemos as regras de derivada e é claro que nesse ponto aqui do estudo de integrais é necessário que você já tenha um conhecimento de derivadas. Então, vamos derivar essa função aí. Vai ficar 6 que multiplica x, esse expoente aqui, ó, ele vai diminuir de uma unidade, então vai ficar 5, isso aqui dividido por 6, mais a derivada de c, como c é uma constante, a derivada de uma constante é igual a zero, sabemos que é igual a zero. Então, cancelando aí 6 com 6, ficamos com x à quinta. Observe que este resultado é o mesmo resultado que você observa aqui, ó. É o mesmo resultado que você observa que vai ser a nossa função. Ou seja, esse aqui vai ser o f maiúsculo de x, cuja derivada é o f minúsculo de x, que é x elevado à quinta. Então, nós procuramos uma função cujo derivando esta função, nós vamos encontrar este valor aqui, ou seja, x elevado à quinta. Dessa forma, nós encontramos aí a resposta, que é a integral de x elevado à quinta dx, que essa aí é uma integral indefinida. Ok? Observe que este valor c que aparece aqui, esse valor c, ele é uma constante porque ele não vai influenciar no resultado, porque toda vez que nós formos
fazer a derivada desta função, essa função f, isso aqui é a nossa função f maiúsculo, a derivada de uma constante sempre vai ser zero. Então, por isso que ela é chamada de integral indefinida aqui, ó. Esse valor c, a priori, nós não sabemos qual é essa constante, mas sabemos que existe uma constante e nós vimos isso na teoria da aula anterior. Ok? Então, vamos fazer aí agora o exercício número 2. No exercício número 2, nós vamos calcular a integral de x elevado a n. Agora temos aí um expoente genérico, né, n. No exercício número 1 nós colocamos um valor, x elevado a n dx. Então, de uma forma geral, observando o exercício número 1, você observou que a 5 nós acrescentamos uma unidade, ficou 6, e no denominador ficou dividido por esse valor do expoente acrescido de uma unidade. Aqui vai acontecer a mesma coisa, nós vamos acrescentar uma unidade ao n, vai ficar n mais 1, e vamos dividir o resultado por n mais 1. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Uma vez que, quando eu for derivar esta função, x elevado a n mais 1, dividido pelo expoente n mais 1 mais a constante, quando derivar, novamente, nós vamos achar x elevado a n. Observe aí. Então, vamos pegar o n mais 1, que é o expoente do x, vamos fazer essa derivada. Esse n mais 1, que é o expoente do x, vai ficar multiplicado por x elevado, quando sabemos que esse expoente diminui de uma unidade, então vai ficar x elevado a n, e este resultado está dividido por n mais 1. Cancelando n mais 1 no numerador com n mais 1 aqui do denominador, ficamos com x elevado a n. Então, encontramos aí o f de x. Então, dessa forma, de x elevado a n é igual a x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, mais uma constante. E vamos ficar aqui como uma espécie de fórmula, quando tivermos a integral de uma potência. Quando formos calcular, para calcular a integral de uma potência, nós vamos pegar a base, que é o x, aí vai levar ao expoente acrescido de uma unidade, e vamos dividir por esse novo expoente acrescentar de uma unidade e somar com a constante. Então, está aí a dica para o exercício número 2. Vamos fazer agora o exercício de número 3. No exercício de número 3, vamos calcular aí a integral de 1 dx. Observe que nós não temos aqui o x, a variável. Nós temos aí apenas uma constante. E nós já conhecemos do estudo de derivadas que a derivada de x é igual a 1. Portanto, essa integral de 1 dx, ou integral de dx, a integral de 1 dx é igual a x mais uma constante. Então, está aí o resultado. A derivada dx é igual a 1 e a derivada da constante é igual a 0. Então, a integral de 1 dx é x mais c. Vamos fazer agora o exercício número 4. No exercício número 4, nós temos a integral de cosseno de x dx. Estudamos derivada e sabemos que a derivada do seno é igual a cosseno. Então, ficou fácil de encontrar a integral de cosseno de x dx. Vai ser seno de x mais uma constante. Vai ficar seno de x mais uma constante. Isso aqui é muito simples. Desde que você saiba as regras ou tenha estudado aí as derivadas. Tá? Então, vamos para o exercício número 5. No exercício número 5, nós temos que calcular a integral de seno de x dx. Nós sabemos que a derivada do cosseno é igual a menos seno. Como o seno aqui está positivo, o f de x está positivo, então vamos colocar aqui na nossa resposta menos cosseno.
Então vai ficar menos cosseno de x. Por que esse menos? Porque a derivada do cosseno de x é menos seno de x, mas a derivada do menos cosseno de x é mais seno de x. E sempre vamos acrescentar essa constante que aparece aqui. Então está aí. A integral de seno de x dx é menos cosseno de x mais c. Vamos finalizar aqui com mais um exemplo. Número 6. Então vamos calcular a integral de e elevado a x dx, onde esse e é um número de Euler. Nós já estudamos esta integral importante. Então vamos calcular a integral de e elevado a x dx. E nós sabemos que a derivada desta função e elevado a x, da função que tem base e, nós sabemos que a sua derivada é a próprio e elevado a x. Então, aqui vai ficar fácil a resposta. A integral de e elevado a x dx vai ser e elevado a x mais aquela constante, c. Então, vai ficar e elevado a x mais c. Porque se eu derivar e elevado a x, sabendo que e é um número de Euler, tá? É a base do logaritmo natural. E elevado a x mais c vai ser igual ao próprio e elevado a x. Então, fizemos aqui alguns exemplos simples de integrais indefinidas. Na próxima aula, vou colocar mais algumas propriedades e vamos continuar resolvendo exercícios de integrais indefinidas. Observe que as integrais, basicamente, são cálculo de área abaixo da curva. Pelas integrais definidas, nós temos que usar as somas de Himmel e é bastante trabalhoso para se encontrar o resultado. Dessa feita aqui não, quando nós estamos colocando agora as integrais como indefinida, ou seja, vendo as integrais como sendo funções de uma forma diferente das integrais definidas, existe uma relação entre a derivada e as integrais e dessa forma calculamos, por enquanto, de uma forma simples, o resultado dessas integrais. É claro que mais para frente vamos calcular algumas integrais que não vai ser tão óbvio achar a antiderivada, esse f de x, não vai ser muito fácil de encontrar. Então, mas para isso nós usaremos algumas técnicas. Então, aguardamos até lá.